Agora, tem novidades. Tem novidades porque a informação, me perdoem se eu não estou dando o crédito devido aqui. Eu vi realmente no portal UOL, porque é muito comum, às vezes, né, nesse momento de especulação, só para vocês terem uma ideia, muita gente fica garimpando notícia. E aí, sei lá, daqui a pouco um jornalista, um blogueiro, um youtuber, enfim, né, um cronista, né, que acompanha lá o dia a dia do clube, acaba colocando na sua rede social um jornalista que está acostumado a trabalhar com o mercado, vai lá e confirma a informação também, ele coloca no seu portal de maior representatividade, digamos assim, e é dali que muitas vezes saem as informações na mídia como um todo. Então, eu vi o André Hernan postar no portal UOL. Se alguém publicou essa notícia antes, me perdoe, né? Mas vou dar o crédito aqui pro Hernan, que revelou que o Corinthians procurou o staff do jogador Gabriel Paulista, zagueiro de 34 anos, atualmente no Besiktas da Turquia. Mas é um cara com um currículo, vamos lá, né? Amplamente vasto. Estou aqui com os dados do Gabriel Magalhães. Magalhães não, né? Que é outro ex-corintiano que daqui a pouco pode pintar, torcedor do Corinthians, na verdade, né? Pode pintar no Corinthians. Mas eu estou falando do Gabriel Paulista, que tem passagens como, por exemplo, Atlético de Madrid, Arsenal da Inglaterra, Valência da Espanha. Ele surge no Vitória, ele se profissionaliza no Vitória, sai dali para o Villarreal da Espanha, aí depois se transfere para o Arsenal da Inglaterra, Valência da Espanha, Atlético de Madrid, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2015, estava no radar do Palmeiras no ano passado, e agora ele está no Besiktas da Turquia, tem contrato até 2027, mas teve uma lesão, né, acabou sofrendo uma lesão recente, e com isso... Pelo desejo do jogador, o Corinthians obteve informações de que ele tem um desejo de vestir a camisa do Corinthians. Talvez o Corinthians tenha isso como trunfo com vários atletas, né? Não é raro, né, os jogadores chegarem no Corinthians sendo apresentados e dizerem, né, poxa vida, meu sonho era estar aqui. No caso, o Gabriel Paulista, ele é natural de São Paulo, então talvez tenha uma vinculação, uma identificação de família e tal, a gente vai descobrir depois, né? O Mateuzinho, por exemplo, foi um cara que eu não imaginava, né? Um cara que se profissionaliza no Flamengo e tal, veste a camisa do Flamengo, de repente ele faz um esforço danado para jogar no Corinthians, porque era corintiano desde moleque, né? E acaba tudo dando certo. Mas enfim, o Gabriel Paulista é isso, ele tá. Ele tem o desejo de jogar no futebol brasileiro, de voltar para o Brasil, de vestir as cores do Corinthians, e o Corinthians foi lá e deu uma sondada. A gente sabe que o Corinthians tem como prioridade, né, nesses reforços pontuais, a contratação de um zagueiro. Currículo ele tem, vamos lá, vamos combinar, né? Um cara que não simplesmente passeou na Europa por clubes médios. Clube grande, tá? O Arsenal, Atlético de Madrid, só para ficar nesses dois já encerramos o assunto, né? Mas ele ainda tem Valência, o próprio Besiktas é um clube né, da Turquia, mas um campeonato que é competitivo, que tem uma grande rivalidade lá com o Galatasaray. Então, assim, cara, é um jogador rodado. 34 anos, não é que eu tenha dificuldades ou restrição com zagueiros ou jogadores na casa dos 34. Eu não tenho esse problema, tá? Agora, quando você pensa no André Ramalho de 32 e o Gabriel Paulista de 34, você teria uma zaga mais experiente. O ideal seria você compor com o André Ramalho, que para mim é titular absoluto, com um jogador mais jovem. Esse seria o ideal, até para ter uma longevidade maior, né? O cara chegar aqui e jogar mais 3, 4 anos em altíssimo nível. Não seria o caso do Gabriel Paulista, porque assim, vamos lá, um cara aos 34 anos, já vindo de uma lesão e uma longa parada, quando ele chega para o futebol brasileiro, né, que a gente sabe que o calendário é completamente diferente, qual é a longevidade desse cara? Ele pode fazer uma baita temporada, pode. Mas aí na segunda, que ele já vai ter 35, eu já não sei se ele consegue manter o mesmo nível, tá? Mas ok, vamos atacar o problema agora, vamos falar da questão de 2025. Acho um bom reforço, mas acho que precisa mais. Então, assim, vindo o Gabriel Paulista, eu acho que assim, por tudo que esse cara já demonstrou, maravilha. Vai chegar, o André Ramalho trouxe isso, né? O André Ramalho trouxe essa experiência da Europa, um cara que estava até no PSV. Vejam só, se você vê a carreira do André Ramalho, tem lá o Red Bull Salzburg lá.
da Áustria, um cara que passou por equipes assim menores dentro da Europa em relação ao Gabriel Paulista. E o cara chegou, cara, com uma liderança, uma postura, uma capitania, sabe? Uma qualidade técnica, uma saída pro jogo. Fantástico, fantástico. Esses caras trazem isso de bom. A questão é a nossa intensidade aqui, no futebol brasileiro. Então, você ter esses dois caras, eu não estou decretando que não pode, tá, gente? Eu só estou conjecturando aqui. O ideal seria você dar uma mesclada. Ok, tem o Kaká que renovou, o Gustavo Henrique terminou a temporada numa boa, o Félix Torres acabou perdendo espaço, mas por tudo que o Corinthians gastou por esse cara, pelo que eu já vi ele jogar na seleção equatoriana, eu acho que ele pode render mais, talvez esse ano possa fazer o Félix desabrochar nesse sentido, mas eu acho que ainda precisaria de um zagueiro mais jovem, mais assertivo, assim, no nível do que o Corinthians tem olhado para atacantes, por exemplo, né? Então, assim, tem que ser um cara desse porte para chegar a ser titular ao lado do André Ramalho. O Gabriel Paulista é um ótimo reforço, mas com todos esses poréns aí que eu estou colocando, mas eu quero ouvi-los, claro, né? Quero saber de vocês se vocês gostam do nome da contratação, da tentativa. É uma tentativa para que o Besiktas pelo menos libere, inclusive, né? Ele tem contrato até o fim de 27. Então o Corinthians vai ter que negociar aí uma liberação dele de forma antecipada para que ele possa jogar aqui no Brasil. Beleza? Começar pela notícia boa do dia. A patrocinadora Master, né, do Corinthians conseguiu, né, uma liminar na justiça, tá, para poder operar no Brasil aí de forma comercial. Então agora as coisas estão caminhando. É uma liminar que eu apurei provisória. É claro que eles estão aguardando ainda, né, a liberação de forma definitiva, mas, né, o mais importante é que eles podem já continuar operando no Brasil. O Corinthians pode vestir a camisa aí, né, com o patrocinador Master estampado, enfim. Então, mais ou menos aí as coisas estão sendo bem encaminhadas e o Corinthians continua com seu patrocínio, que paga ao Corinthians 309 milhões no contrato, todos são 103 milhões por ano. Aliás, o Corinthians tem o segundo patrocinador master mais caro do país. O primeiro é o Flamengo e o terceiro agora é o Palmeiras, que fechou aí com o novo patrocinador que vocês sabem. Enfim, é bom lembrar também, né, que tem os gatilhos da patrocinadora master que, entre eles, ajuda, né, a pagar o salário de Memphis Depay. Olha que notícia boa para você, torcedor Corinthians. Vamos lá. Em relação ao time que entra em campo contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira, né, o Corinthians estreia fora de casa. Uma fonte me disse agora, poucos minutos antes de eu gravar, que não vai haver muitas mudanças no time do Corinthians, tá? E uma fonte já me confirmou que o Coronado já foi testado, já treinou de titular ontem, tá? No CT Joaquim Grava, no domingo, já treinou no lugar do Galo, tá? Aliás, ele disse que já treinou esse final de semana, né? Não sei se foi no domingo ou se foi no sábado, tá bom? Mas ele já treinou como titular e deve ser aí uma das poucas mudanças. Então não vai ter aquelas mudanças tão radicais. É claro que pode mudar o cenário, por quê? Porque o Corinthians tem 4 jogadores para inscrever. Michael, né? O Romero, o Kaká, enfim, e o Hugo Souza. Então, é claro, né, já muda o time, o Garro já tá fora, já seriam 5, aí já é metade, praticamente metade do time, né? Aí as coisas mudariam, mas mudariam muito por conta, né, dessa questão mais burocrática. Agora, Coronado realmente treinou, vai ter chances e agora é agarrar a chance que ele vai ter como titular no lugar do Garro. Outra coisa importante, em relação a Rodrigo Garro, eu tive uma informação que ele tem uma lesão crônica, e que realmente essa lesão existe, tá? É uma lesão chata, né? Eu sempre falo o nome para vocês aí, ó. Tendinopatia patelar, né? É a lesão que ocorre quando o tendão patelar que liga a patela à tíbia fica inflamada ou sofre microlesões, tá? Ele realmente sentiu dores na temporada, primeiro semestre, segundo semestre, e terminou o ano tratando. Mas uma fonte me disse no Corinthians que se o Corinthians jogasse, por exemplo, uma decisão quinta-feira, ele iria para campo. Se o Corinthians tivesse finais de campeonato, ele estaria em campo como esteve em decisões na reta final. Uma hora ou outra ele sempre sente essa dor, porque é uma dor crônica, que sempre vai precisar de um tratamento, tá? Então, essa é a verdade. E o que falaram para mim é que o Garro não deve voltar esse mês, tá? No mês de janeiro. Então, acho que só em fevereiro para o Garro estar em campo. Corintiana, bora continuar aí as informações. Na verdade, né, falar o quão bom foi essa informação, né, sobre a patrocinadora Master do Corinthians. A gente sabe que ainda não é uma situação totalmente definida, mas já é um começo importante, né? O Corinthians ele precisa dessa segurança, né? A gente já viu o elenco
tendo problema aí com os pagamentos nos primeiros dias do ano, e agora com essa situação toda se arranjando também ajuda nessa questão toda de reforço do Corinthians, né? O Corinthians tem várias situações aí de jogadores que estão com interesse de jogar no Corinthians, o Corinthians tentando a contratação, mas o Corinthians ainda está tendo aí tinha ainda alguma questão aí dessas indefinições jurídicas da patrocinadora. Já é um avanço muito grande. Eu acho que aquela nota que a patrocinadora, eu não sei se vocês lembram, mas a patrocinadora há pouco tempo atrás fez uma nota do qual ela citou o fato de não estar recebendo os devidos, como que eu posso dizer? Ela não estava recebendo dos órgãos responsáveis do caso para regularização o que ela tinha que fazer mais para poder se regularizar. Dentro da cabeça dela, né, dentro dos conceitos dela lá, ela sabia que já tinha entregado os documentos todos que precisava entregar e não sabia o que estava faltando e vinha reclamando com os órgãos competentes para poder receber aí essas informações para poder chegar até uma regularização. Então, pelo que deu para ver, entrou com uma liminar, né, na justiça e conseguiu aí essa liberação, pelo menos prévia, para continuar aí nessa briga para regularização. Como eu já falei aqui, eu acho que a patrocinadora tem alguns pontos, a gente sabe que o Corinthians é muito grande, que se essa patrocinadora sair, entra uma outra patrocinadora, mas eu acho legal o fato de essa patrocinadora ter ajudado na contratação do Memphis. Lógico, é bom para as duas partes, mas eu acho que ali, principalmente no caso do Hugo, do qual ela não tinha ali um direito contratual de ajudar o Corinthians, ela ajudou o Corinthians porque achou interessante naquele momento participar do projeto Hugo Souza. Eu acho que isso fantástico e eu acho que é muito, muito legal, muito válido. Eu acho que é um ponto muito positivo dessa relação com o Corinthians e a patrocinadora, e por isso eu espero que dê tudo certo, né? Até porque o Corinthians já passou por uma situação chata, tá passando, né? Ainda tem muita coisa rolando sobre isso, e com a patrocinadora antiga e os processos, e agora a gente teve aí a saída do Marcelo Mariano e tudo mais, então o Corinthians vem passando ainda por essa situação chata com a outra patrocinadora. Não seria legal agora, nesse momento, o Corinthians enfrentar aí de novo mais um problema com mais uma patrocinadora master em um começo de temporada, que o Corinthians tem tudo para fazer uma grande temporada. Então tomara que, de forma geral, as coisas que estão acontecendo fora de campo não atrapalhem em nada aí o time, que já tem quinta-feira aí que começar aí a sua briga pelo Campeonato Paulista contra o Bragantino, e eu acho que o Corinthians tem todas as chances de conseguir ganhar esse campeonato. Então espero que essas coisas realmente vão se cessando e que com os jogos, o Corinthians entrando em campo, jogando bem, esses assuntos pelo menos deem uma cessada. Tem que resolver, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corinthians dentro de campo, essas coisas não podem atrapalhar. Beleza? Isso daí, as informações, eu acho que o que mais valeu aí desse vídeo de agora é essa informação da Esportes da Sorte. Fiquei bem contente aí por isso ter acontecido. Vocês vejam, o Corinthians não sabia nem se ia poder entrar com a patrocinadora em campo estampada na camisa na quinta-feira. Agora vai poder, então eu fiquei bem contente com essa situação. Passando aí para vocês essas informações. Já daqui a pouco eu tô de volta aí para a gente reagir a algumas notícias do Corinthians. Aí tem bastante informação boa para passar já para vocês, beleza? Galera, agradecer a quem chegou até aqui. Se chegou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, importante para me ajudar aqui. Valeu, um abraço e vai Corinthians!